nunca pensei em empreender, até esse momento eu nunca tinha pensado em empreender, né? E falei, mas eu topo. E aí, nessa época, eu começo a criar, então, o hábito da leitura, que eu gosto muito até hoje, né? Hoje estou lendo menos do que gostaria. Mas hoje estou lendo... mas nessa época eu começo a ler muito porque eu pensei o seguinte, eu estou indo para um caminho onde eu não sei nada e eu não tinha grana nessa época para, sei lá, comprar um curso de empreendedorismo, algo nesse sentido. Falei, cara, eu vou comprar um livro que é R$30, né? Que é acessível no momento, é acessível, né? No momento, e vou começar, então, a aplicar esse conhecimento que eu pegar desses livros, né? E aí a gente começa, então, eu abro essa empresa, a gente abre essa empresa junto, né? E isso é no final de 18. E aí, no ano de 2019, a gente sai dessa empresa, só que o que acontece? Começo de empresa é complicado, né? A gente sabe que a gente não pode, como é que eu posso, esperar nada de um começo de empresa. Sim. Então, a jornada inteira né? O começo é pior, né? O começo é pior, porque a gente não tem nem contrato, né? Normalmente o que acontece é que você chega para um cliente e fala assim, cara, eu sou, sei lá, fulano de tal e eu faço tal coisa. Aí o cara fala, tá, mas quais obras você já fez? Cadê seu portfólio? O portfólio é onde trabalhou, no máximo. Né? Exatamente. A gente tem que trazer coisas de fora. E aí o que começou a complicar ali é que como existia um fator que era... Eu sou engenheiro civil e essa pessoa era engenheiro mecânico. Então, para as obras que a gente almejava, que eram as maiores dentro dessa empresa até mesmo que a gente trabalhava, né, que querendo ou não, a gente estava se tornando ali um concorrente da empresa que a gente trabalhava, existia como que eu posso dizer assim, uma obrigatoriedade de que a empresa precisava ter no mínimo um ano de CNPJ para começar a entrar nos orçamentos. Então a gente sabia que um ano a gente ia ter que se virar com que, né? Então a gente começa a buscar... obras, reformas, né? Essa época aí foi, a gente estava comentando mais cedo, essa época aí foi que eu peguei essa questão de que eu não vou mexer mais com reforma. Nunca mais fazer reforma, né? Não funciona para mim. Então nessa época aí que a gente começa a trabalhar com algumas reformas só para se manter. Então ano 2019 é isso, cara. Basicamente só correndo atrás, pegando os contratos pequenos. Teve contrato que a gente chegou a perder dinheiro. Isso é totalmente normal na construção, dependendo do tipo de contrato que a gente faz. E só que o que acontece é que no começo de 2020, né? No começo de 2020 ali, a gente recebe então, né? O que a gente mais sonhava, mais esperava, que era um contato da empresa dizendo, olha, vocês estão com um ano de CNPJ agora, a gente pode começar a colocar vocês nas cotações, né? E, cara, a gente, né? Era tudo que a gente queria. Então ali foi aquele momento que eu falei, cara, agora o negócio vai deslanchar de uma forma que, né? E o que acontece, cara, é que na indústria... Isso foi em 2020. Isso foi em 2020. O que tem em 2020? O que temos em 2020? Exatamente. E aí, o que acontece é que a gente eu tinha uma base muito boa de margens de lucro, principalmente em relação à construção civil, mas quando eu vou pra indústria, cara, as margens da indústria é algo assim assustador. Assustador mesmo, sabe? Lógico que a gente tem uma mão de obra totalmente diferente, a mão de obra da indústria ela é mais qualificada, porque ela exige treinamento, então normalmente em empresas grandes, para que você possa trabalhar lá dentro, diferente de uma construção de casa, diferente de uma construção civil, seja ela até um empreendimento maior, um prédio, algo nesse sentido, é difícil a empresa que exige um certificado de pedreiro do cara. Sim. Né? Isso não existe. O cara aprendeu com o pai dele, com o vô dele, enfim. Então... Dentro da indústria, não. Como é algo muito técnico e algo que, pô, se der algum problema, se tiver algum problema, é um risco muito alto, ainda mais dentro de área classificada, que trabalhava com combustíveis nessa época, então todo mundo ali é qualificado, é uma mão de obra totalmente diferente, né? Então a gente, nesse ano de 2020, que a gente começa a entrar nisso daí, a gente começa a buscar essa mão de obra, a gente consegue essa mão de obra, a gente consegue fechar um primeiro contrato, né? E é nesse ponto que eu digo que, como tudo é diferente na indústria, as margens também são muito melhores. E eu falei, cara, a real é que a gente pensa assim, é o momento de eu ficar rico, né? Não tem nem o que falar. A gente falou assim, agora a gente vai começar realmente a mudar o jogo. Só que aí, cara, a gente tem a questão, primeiro, pandemia, né? A pandemia estoura nesse começo de 2020. E além disso, cara, eu descubro nesse momento aí, essa é minha opinião sobre tudo que aconteceu e até hoje a pessoa não me provou o contrário. Que basicamente eu fui usado para conseguir abrir um CNPJ e ficar dentro da empresa, porque o meu nome estava lá e as pessoas estavam vendo que eu estava trabalhando ali dentro. A partir do momento que conseguiu esse contrato, meu sócio começa a fazer um inferno na minha vida. E aí o ponto-chave de tudo é quando a gente tem uma quantia dentro da conta que a gente tinha recebido desse contrato, né, que a gente estava fazendo, e ele tira
todo esse valor, coloca na conta dele, porque eu queria pagar algumas coisas que a gente tinha pra pagar aqui na região. E eu falei, cara, a partir de agora, acabou. Aí assim, dali pra frente, né, em todo o ano de 2020, né, foi só a gente correndo atrás pra encerrar essa empresa. Só que aí o que acontece? Como eu disse, eu fiz uma reserva de emergência pra um ano. E esse um ano tinha sido 2019. Sim. Então, em 2020, cara, quando isso tudo acontece junto com pandemia, eu me vejo numa situação onde eu não tenho mais a empresa, eu não tenho um portfólio para começar a buscar novos clientes e, como que eu posso dizer assim, eu não tenho como pagar minhas próprias contas. Nessa época, ok, eu ainda morava com meus pais, não tinha as crianças ainda, né? Mas eu não tinha dinheiro para pagar as contas, cara. E aí, o que eu faço? Num dia, eu tô conversando com o meu tio na minha casa, assim, conversando algo nesse sentido. Ele falou, cara, você não quer vir trabalhar comigo? Você me ajuda a fazer, no caso, a gestão das pessoas, né? Que a gente vai ter ali dentro da obra. Só que assim, entenda que eu não posso contratar um engenheiro. Eu vou te pagar um salário de pedreiro. Vou te pagar tantos reais por dia, na época eu acho que era R$120 o dia. Eu vou te pagar R$120 o dia. E só que você vai me ajudar nessa parte, só que em todos os outros momentos que eu não tiver o que você fazer, você vai ter que fazer o que as outras pessoas fazem, né? Então, cara, eu vou trabalhar com esse tio meu ali por março de 20, e ali eu trabalhei de ajudante de obras mesmo, carregando saco de cimento, limpando obra durante 4 meses, entendeu? Rejunte no piso, só não fiz parte de pedreiro. Assentar blocos, essas coisas, não cheguei nesse nível, porque se eu tivesse ficado mais tempo, eu provavelmente teria, né? Porque aquilo ali era uma fase, né? Era uma fase na minha cabeça, então eu falava, cara, eu preciso me manter aqui durante um tempo até eu conseguir, né, voltar a caminhar com as próprias pernas. Mas eu não vou, no caso, como posso dizer, me especializar. Então eu carregava bloco mesmo. Assim, nessa época eu parei com academia, não tinha como, cara. Assim, a academia era ali, a academia era ali, entendeu? Então, assim, às vezes eu já recebi, assim, porque a gente que trabalha na internet, né, a gente tem hater, né, não tem como. E aí as pessoas às vezes mandam pra mim, mas você não sabe o que é trabalhar. Eu sei o que é trabalhar na construção civil, né, no caso na ferramenta, né. Então eu passo por 4 meses trabalhando de ajudante de obras ali, né? E em certo momento, em uma outra conversa com os amigos meus da faculdade, eu conto sobre isso. E aí esse amigo meu trabalhava com perícia judicial. Então, logo em seguida disso daí, a gente tem uma primeira reunião, a gente acerta como vai ser, e eu vou trabalhar com perícia judicial. Só que nesse meio tempo, né, trabalhando com perícia judicial, e aí que o Instagram surge de vez na minha vida, né? Porque o que acontecia, durante o tempo que eu fazia as obras do meu tio, e eu tava lá, no caso, trabalhando de ajudante, eu tinha uma página até então, que era da empresa que eu tinha com esse sócio, mas no dia a dia que eu tinha de obras ali, eu ia postando alguma coisinha. Eu postava uma foto, sei lá, fazendo piso, postava não sei o quê. E aí eu mudo o nome, era o nome da empresa, esse Instagram, e eu mudo para o eng.jonathan Oliveira, que é hoje, né? E aí eu estou trabalhando então nessa época com perícia, e o meu tio que trabalhava para ele estava começando a construir a casa dele, e eu estava ajudando ele a construir a casa. E, por coincidência ou não, quem estava fazendo a parte de projeto arquitetônico dele era meu cunhado. E aí meu cunhado, ele posta uma foto nessa obra e ele me marca. Ele me marca e a gente joga isso no Instagram. Meu cunhado tinha uma empresa de móveis planejados também. E ele trabalhava com uma construtora na época que trabalhava com obras residenciais. Uhum. E aí, essa pessoa que era a dona dessa construtora e tudo mais, ele vê o meu nome ali e ele manda uma mensagem pro meu cunhado falando, cara, quem que é esse Jonathan? Ele é meu cunhado, assim, tal, ele é engenheiro, trabalha com obras, passa o contato dele pra mim. Essa pessoa me liga, né, 2 horas depois essa pessoa me liga e ele fala, cara, eu trabalho com obras de médio e alto padrão, dentro de condomínio, e no caso eu tô buscando alguém pra fazer a gestão pra mim, porque eu estou querendo expandir os negócios e hoje eu não dou conta. Hoje eu faço 1 obra, 2 obras no máximo sozinho, eu quero fazer 5 por ano, 6 por ano, eu tô pensando em trazer alguém. Vamos bater um papo? A gente marca uma reunião e aí é quando efetivamente mesmo eu entro na parte de obras residenciais, né? Então ali com essa construtora eu trabalho durante 2 anos, né? 2 anos, então a gente começa em 21 a primeira obra, 21, 22... E aí eu começo a sair da construtora, eu começo a conseguir alguns clientes por fora, né, clientes direto. Primeiro cliente que normalmente sempre é família, né? Então eu fiz uma casa de uma prima minha e foi durante a pandemia também, né? E assim, eu falo que ela entendeu totalmente o meu lado na época e entendeu totalmente o que estava acontecendo no país, porque se fosse outra pessoa, porque assim, muita gente quebrou na pandemia. Sim. Principalmente quem trabalhava com contratos
por exemplo, empreitada global, né? Onde a gente Não, aí fecha já- um valor, né? E para entregar esse empreendimento, essa casa que seja, quando os valores todos subiram, cara, eu trabalhava com esse contrato na época, muita gente quebrou. E no meu caso ali, era uma empreitada global com a minha prima. Só que o que acontecia? Como eu sempre tive essa questão de ser muito chato com essa parte de planejamento de custo e acompanhamento de custo, eu tinha nota fiscal de tudo. Então eu consegui mostrar para ela uma nota que a gente tinha começado a obra dela, né, que eu tava pagando na época 4,85 o quilo do aço, saudades, né? E a última nota que a gente tava pagando 13 e pouco, sabe? 13,70, assim, tinha quase triplicado o valor, né? Eu falei, gente, eu não consigo mais entregar essa casa de vocês dentro do custo que a gente tinha acordado, né? E ali já também é o primeiro ponto. Então, assim, eu parece que todos esses tipos de contrato aqui, né? Reforma, empreitada global, a primeira vez que eu tentei trabalhar, eu tomei uma cacetada. Sim. Tomei uma cacetada. Então ali já foi alguns pontos ali que foram mudando minha trajetória para chegar ao que a gente faz hoje.